A maioria das pessoas falha não por falta de esforço, mas por falta de direção. Não adianta remar com força se o barco está virado para o lado errado. O mundo está cheio de gente ocupada, mas vazio de pessoas realmente produtivas. Porque estar ocupado é fácil, mas estar no controle, tomando decisões que moldam o futuro, exige algo raro: pensamento estratégico. Enquanto muitos estão presos em apagar incêndios diários, os verdadeiros vencedores enxergam o jogo inteiro. Eles sabem que tática sem estratégia é apenas o ruído antes da derrota. Porque quem pensa estrategicamente não resolve apenas problemas, ele impede que eles aconteçam. Ele não espera oportunidades, ele as cria. E acima de tudo, ele não é refém das circunstâncias, ele as molda. Neste vídeo, você vai entender por que estratégia não é apenas uma habilidade, é uma lente através da qual você enxerga a vida. Vamos mergulhar em conceitos que vão transformar a maneira como você toma decisões, define suas metas e ajusta o seu ambiente. Pequenas mudanças, mas com impacto gigantesco. Porque às vezes o menor ajuste no leme pode desviar um navio inteiro de uma colisão. Se você está cansado de se sentir preso no mesmo lugar, saiba que o problema não é falta de esforço, é falta de visão. E hoje, você vai aprender como planejar seus movimentos com precisão cirúrgica. Porque o futuro não é algo que acontece com você. É algo que você cria, passo a passo, escolha após escolha. Imagine duas pessoas enfrentando uma tempestade. Uma corre desesperada para tapar goteiras com baldes, enquanto a outra já havia reforçado o telhado semanas antes, prevendo o pior cenário. O primeiro exemplo representa o pensamento tático, reativo, imediatista, preso em soluções temporárias. Já o segundo simboliza o pensamento estratégico, planejado, proativo e capaz de antecipar desafios antes que se tornem problemas. A diferença entre esses dois perfis está na capacidade de enxergar além do imediato, como um jogador de xadrez que não olha apenas para o próximo movimento, mas para o impacto que cada decisão terá no tabuleiro inteiro. Essa habilidade de ver o todo, no entanto, não é um dom reservado para poucos privilegiados. É como um músculo que pode ser treinado. Pequenos hábitos diários podem fortalecer essa capacidade, como perguntar por que isso aconteceu, em vez de apenas como resolvo isso. Um bom exercício é refletir semanalmente sobre as principais decisões tomadas e identificar padrões. Pessoas estratégicas não apenas combatem incêndios, elas evitam que o fogo comece. E por falar em padrões, um bom exemplo está no mundo dos negócios. Empresas que se preparam estrategicamente não apenas reagem às mudanças do mercado, elas moldam o mercado. A Apple, por exemplo, não esperou que alguém pedisse um iPhone. Ela antecipou a necessidade e criou uma solução que ninguém sabia que precisava. Estratégia é isso: criar o futuro, não apenas reagir a ele. Porém, pensar estrategicamente exige pausa. E pausa, na correria do dia a dia, parece quase um luxo. Mas aqui está o segredo: aqueles que reservam tempo para refletir e planejar conseguem multiplicar seus resultados. Uma simples pergunta pode mudar tudo. Essa ação está me levando para onde realmente quero estar daqui a 5 anos. E é nessa reflexão que começa o próximo passo: olhar para si mesmo como o CEO da própria vida. Cada pessoa é, essencialmente, o CEO de sua própria vida. E como todo bom líder, é preciso conhecer profundamente seus recursos internos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No entanto, a maioria das pessoas para na superfície. Dizem coisas como sou bom com números ou sou criativo, sem perceber que as características são apenas a ponta do iceberg. A criatividade, por exemplo, não é apenas desenhar bem, é resolver problemas de forma inesperada. Entender suas habilidades nesse nível exige uma análise estratégica constante, quase como um relatório trimestral sobre si mesmo. Essa análise não deve ser limitada às vitórias. Pelo contrário, os fracassos carregam informações preciosas. Cada desafio superado, cada erro cometido, revela uma falha ou uma força oculta no seu sistema operacional. Por exemplo, alguém que falhou ao liderar um projeto pode descobrir que sua habilidade real está em criar estratégias e não necessariamente em gerenciar pessoas. O segredo está em olhar para os problemas como dados, não como derrotas. Pense nos atletas de alto rendimento. Eles não apenas treinam mais, eles analisam cada movimento, cada erro, cada vitória. Um nadador olímpico revisa seus tempos, seu desempenho em cada braçada, a maneira como respira. Da mesma forma, uma pessoa que busca sucesso na vida precisa revisar suas ações passadas com precisão. Um bom exercício é anotar semanalmente o que deu certo
o que deu errado e por quê. Esses registros formam um mapa de autodescoberta que vai muito além de frases motivacionais. A verdadeira mágica acontece quando essa análise se torna um hábito. Decisões começam a ser tomadas com mais clareza, ações se alinham naturalmente aos objetivos maiores e oportunidades antes invisíveis surgem no horizonte. Mas aqui está a grande virada. Tudo isso só funciona se houver uma visão clara de onde se quer chegar. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Imagine tentar construir uma casa sem um projeto, apenas empilhando tijolos e torcendo para que algo funcional surja. Parece absurdo, não é? Mas é exatamente assim que muitos vivem suas vidas, resolvendo problemas pontuais sem nunca parar para pensar no que realmente estão construindo. Desenvolver uma visão estratégica é como desenhar o mapa de um futuro desejado. Não se trata apenas de saber onde se quer estar financeiramente ou profissionalmente, mas de imaginar como será acordar todos os dias daqui a 5 anos. Como você vai sentir? Que problemas terá superado? Essa visão precisa ser tão clara quanto a planta de um arquiteto. Por exemplo, se a meta é ser um profissional renomado, pergunte-se: que habilidades preciso dominar para chegar lá? Ou quem já está nesse nível e pode me inspirar? Em seguida, trabalhe de trás para frente, definindo marcos menores que conectem o presente ao futuro desejado. Para quem quer ser um escritor, talvez isso signifique escrever um conto por mês no primeiro ano, depois um livro no segundo. Com passos definidos, o caminho se torna mais tangível. Mas e a incerteza? Afinal, ninguém tem bola de cristal para prever cada detalhe do futuro. É aqui que entra o conceito da estrela do norte. Sua visão estratégica não precisa ser um GPS exato, mas uma direção clara. Quando você sabe para onde está indo, decisões do dia a dia ficam mais fáceis. Devemos aceitar aquele trabalho? Mudar de cidade? Investir em um curso? Se a resposta não nos aproxima do futuro imaginado, a escolha está feita. No entanto, uma visão estratégica por si só não basta. Ela precisa ser acompanhada de ações que criem um ambiente favorável para o progresso. Afinal, de que adianta planejar se os tijolos não são empilhados no lugar certo? O próximo passo envolve desenhar o cenário que vai ajudar a transformar sua visão em realidade. O ambiente é como um diretor invisível que influencia cada decisão do dia, mesmo quando ninguém percebe. Muitas pessoas acreditam que precisam apenas de força de vontade para mudar hábitos ou alcançar metas, mas a verdade é que o ambiente sempre vence. Deixe um pote de doces sobre a mesa do escritório e, inevitavelmente, você vai acabar comendo alguns. Troque-o por uma garrafa de água e uma fruta, e, de repente, as escolhas saudáveis se tornam automáticas. O ambiente bem planejado elimina o esforço mental necessário para fazer boas escolhas. Esse conceito vai muito além do espaço físico. Seu ambiente digital, por exemplo, também molda suas ações. Se o celular estiver cheio de notificações de redes sociais, o foco no trabalho será uma batalha constante. Uma boa estratégia é reorganizar os aplicativos, deixando os mais produtivos na tela inicial e os distrativos escondidos. Até mesmo pequenos ajustes, como deixar livros de interesse à vista ou configurar lembretes visuais para hábitos importantes, criam impactos poderosos. Além do físico e digital, há também um ambiente social. As pessoas com quem você convive têm um papel crucial na forma como suas ações se desenrolam. Estar cercado por pessoas que desafiam suas ideias, inspiram crescimento e apoiam suas metas pode ser o diferencial entre avançar ou permanecer estagnado. É como estar em um barco. Se todos remarem na mesma direção, a viagem será mais rápida e eficiente. Quando o ambiente é estrategicamente desenhado, boas escolhas se tornam um caminho de menor resistência. Cada detalhe, desde a posição da sua estação de trabalho até a configuração das suas rotinas diárias, pode ser ajustado para remover obstáculos e facilitar o progresso. Mas, claro, mesmo com um ambiente otimizado, há um outro recurso que precisa ser cuidadosamente gerenciado: os recursos disponíveis, que, quando bem utilizados, podem ser multiplicados. Recursos não são apenas coisas que se gastam, tempo, dinheiro, energia, mas ferramentas que, quando bem utilizadas, podem ser multiplicadas. Pense no tempo, por exemplo. 2 pessoas podem ter o mesmo número de horas em um dia, mas enquanto uma as desperdiça com distrações, a outra as investe em aprendizado, saúde e planejamento. A diferença entre gastar e investir está na intenção por trás do uso. Um recurso bem gerenciado se transforma em um trampolim, enquanto um mal gerenciado se torna um ralo sem fundo.
Da mesma forma, habilidades são recursos multiplicadores. Aprender uma nova competência não adiciona apenas um item ao currículo, mas cria novas conexões entre conhecimentos existentes. Um programador que aprende marketing digital não se torna apenas alguém que sabe duas coisas, mas alguém capaz de criar soluções tecnológicas orientadas por estratégias de mercado. O segredo está em priorizar o aprendizado de habilidades que servem como multiplicadores. Dinheiro também segue essa lógica. Em vez de apenas economizar cada centavo, recursos financeiros devem ser aplicados de forma estratégica. Investir em cursos que desenvolvem habilidades valiosas, em ferramentas que aumentam a produtividade ou em relacionamentos que geram oportunidades são formas de otimizar o uso do dinheiro. Elon Musk, por exemplo, reinvestiu quase tudo que ganhou com o PayPal em novas empresas, criando ciclos de crescimento exponencial. Por fim, recursos não precisam ser exclusivamente seus. Parcerias, colaborações e acesso a redes de conhecimento são formas poderosas de multiplicação. Nem sempre é necessário possuir algo para aproveitar seu valor. Às vezes, basta saber onde encontrá-lo. Essa mentalidade transforma recursos limitados em possibilidades infinitas. Agora, para que tudo isso funcione, é preciso desenvolver uma habilidade essencial: a capacidade de gerenciar riscos e incertezas. Gerenciar riscos não significa eliminar todas as incertezas. Isso seria impossível. Significa entender quais riscos valem a pena ser assumidos e como minimizar suas consequências caso algo saia do planejado. É como um alpinista que não escala uma montanha sem antes avaliar o clima, os equipamentos e os possíveis desafios no caminho. A chave para o gerenciamento de riscos está na preparação. Planejar cenários, antecipar possíveis falhas e ter planos alternativos são práticas essenciais. Um empreendedor que aposta todas as suas economias em uma única ideia sem ter um plano B está jogando com a sorte. Por outro lado, alguém que diversifica seus investimentos e tem reservas de emergência está construindo uma rede de segurança. Além disso, é importante entender que nem todo risco é igual. Há riscos calculados, aqueles baseados em dados, análises e planejamento, e há riscos impulsivos, movidos apenas pela emoção do momento. A diferença entre sucesso e fracasso muitas vezes está na capacidade de distinguir um do outro. No final, pensar estrategicamente não é sobre evitar todos os problemas, mas sobre estar preparado para enfrentá-los com confiança. É sobre construir um sistema onde cada peça, sua visão, ambiente, recursos e gerenciamento de riscos, funcionem em harmonia. E aqui está o ponto mais importante. Estratégia não é algo que você faz uma vez e esquece. É um ciclo contínuo de reflexão, ajuste e ação. Cada decisão, por menor que seja, é uma oportunidade de alinhar suas ações com seus objetivos. Portanto, ao final deste vídeo eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Pare por alguns minutos e reflita. Onde você quer estar daqui a 5 anos? O que você precisa ajustar no seu ambiente, nas suas rotinas e nas suas decisões para chegar lá? Porque o futuro não é um lugar para onde você está indo por acaso, é um lugar que você está construindo agora, com cada escolha que faz.